Bom, no programa de hoje estamos recebendo a professora Francesca Ferreira e também o professor Marcos Guerer, fazem parte da atividade que Encontro no Museu, realizado sempre aqui no museu em Ijuí, que marca essa história e memória, então, do nosso museu, e cada mês uma atividade desenvolvida no museu. Então, nesta data especial aí que nós temos hoje, então, nesse 12 de novembro, a partir das 18h30, atividade fazendo parte do meio ambiente. A professora Francesca, que é a presidente da IPAM, né? Está conosco, vamos falar com ela inicialmente para depois trazer também o professor Marcos. Tudo bem, professora Francesca? Tudo bem. E aí, essa atividade que será realizada hoje, a senhora que também é amiga do museu, né, professora? Eu faço parte da Associação dos Amigos do Museu. E, como tu disseste, nós temos, então, mensalmente uma atividade de encontros no museu, cada mês com uma temática diferente, com um convidado diferente, que traz um pouco da história e da memória, né? E este mês, então, é relativo às questões socioambientais, ao meio ambiente em Ijuí, trazendo um pouco da história de como era o município há muitos anos atrás e o que isso tem a ver com a nossa vida hoje. Professor Marcos Guerer, prazer recebê-lo aqui. Tudo bem, professor? Tudo bem, prazer também é meu. Bom, o senhor vem da onde, professor? Eu sou natural daqui, estudei na Unijuí, trabalhei na Unijuí, hoje trabalho na Universidade de Passo Fundo, sempre como historiador. Sim, muito bem. E agora, então, nessa atividade do museu, falando nessa parte ambiental, né, o que dá para destacar em se tratando do meio ambiente, sobre o convidado para participar desse evento de hoje? Eu penso que o convite vem do museu exatamente porque durante vários anos e em várias pesquisas eu utilizei o acervo do Museu Antropológico, que é muito rico, que é muito completo e guarda a memória dessa região. Para nós, a memória guardada pelo museu é a matéria-prima para que a gente possa escrever a história. Certo. Bom, história ambiental da Ijuí, então, que faz parte disso, né? Sim, é uma abordagem relativamente nova, porque nós conhecemos melhor a história econômica, a história social, também a história política. A história ambiental é uma abordagem nova, que nasce exatamente dos problemas e das perguntas do nosso tempo. Ou seja, hoje o tema ambiental está muito em evidência, não por uma moda, mas porque é um tema importante para o momento, e os historiadores também têm contribuições nesse debate sobre meio ambiente. Professora Francesca, a importância desse debate, a senhora tem amplo conhecimento sobre isso, de trazer também o professor Marcos para participar desse evento. Então, uma das coisas que a gente tem comentado e lembrado, né, já que o encontro também é história e memória, é que Ijuí já teve uma Mata Atlântica exuberante. Então, nós tivemos há muitos anos atrás essa Mata Atlântica, que foi justamente por conta da colonização, ela foi derrubada, foi conquistada, entre aspas, né, para que houvesse o desenvolvimento, então, desta região. E hoje nós temos uma pequena parte da Mata Atlântica, muito pequena, no município, e que certamente é uma parte que deve ser preservada e ainda uma possibilidade que está nas nossas mãos da gente fazer a recuperação de algumas áreas que são extremamente importantes, como, por exemplo, as matas ciliares ao longo do rio Ijuí, do rio Potiribu, né, e dos nossos arroios, como parte, então, de um processo de melhoria ambiental, né? Nós tivemos, assim, vários eventos no Rio Grande do Sul em relação à questão climática, em relação ao excesso de chuvas, enchentes, etc. E que aqui em Ijuí não tivemos enchente, porém tivemos alguns danos
como perda de solo, por exemplo, erosão, que são significativos e importantes para o desenvolvimento de Juí. Por onde passa tudo isso, professor, nesta parte que a professora Francesca comentou, em termos práticos, de que forma que devem ser realizadas essas ações? Geralmente se pensa que o historiador ou a historiadora estuda somente o passado, ou seja, olha somente para aquilo que já aconteceu. Mas não, os historiadores também debatem, discutem, pensam sobre o hoje, sobre os problemas de hoje, sobre as soluções para o hoje. A diferença é que nós da história conseguimos entrar nesse debate com uma visão de longa duração, ou seja, compreender qual foi o caminho, a caminhada que nos trouxe até aqui. Então, compreender esse processo histórico ajuda a resolver os problemas de hoje. Essas questões que a senhora falou, né, professora Francesca, isso vai muito longe. A senhora citou aqui, né, os problemas que não são tanto se levar em conta nesses municípios onde foram afetados, e aí a gente pensa, a parte dos rios, quanto sofreu quanto a isso, e o que deve ser feito a partir desse momento para recuperar tudo isso também, não só em história, mas em prática também, né? Nós temos assim que pegar os ensinamentos, aquilo que já realizamos. Talvez tenhamos que repensar a forma, né, de desenvolvimento, como fazer esse desenvolvimento daqui para frente, considerando as questões socioambientais, que são importantes também para o desenvolvimento econômico. Porque o solo que foi perdido, talvez a gente não tenha como dimensionar em valores, né, em reais, né, mas a gente deve pensar que é um patrimônio que foi perdido, que foi rio abaixo por conta da chuvarada. Então tudo isso vai levar um tempo para recuperar, e esse tempo vai ter um custo econômico bastante grande, como o custo ambiental também bastante grande. Então é importante que a gente tenha em mente que esse processo deve ser olhado de uma forma integral, né? Não em partes. Exato. E que a gente tenha possibilidade, então, de pensar um processo de recuperação dessa área toda que foi degradada, e ainda não só por conta dos eventos, mas principalmente pelo passivo que temos, né? Como eu falei antes, a gente tem em torno, menos do que 2% da Mata Atlântica original aqui na região, e que isso é bastante significativo, né? A pequena quantidade de Mata Atlântica que nós ainda temos. Professor Marcos, né, nesse contexto todo, a parte da história, digamos assim, como que se trabalha isso após esses problemas do solo que tivemos com as enchentes, enfim, para que possa iniciar um processo de reconstrução com relação a tudo isso? A reconstrução exige trabalho em várias frentes, mas a primeira coisa que a gente precisa é compreender por que aconteceu, para depois poder, claro, propor as soluções. Mas uma coisa muito clara, já explicada pela professora Francesca, que é a vegetação na margem dos rios. Isso é essencial. Por outro lado, não há desenvolvimento econômico sem água. A água é um bem necessário para a população e também para as indústrias, para as atividades econômicas, inclusive para a agricultura. E a água se conserva conservando florestas ou recuperando florestas. Então, para nós da história, também para a biologia, para a agronomia, para várias ciências, está muito claro que nós precisamos conservar o pouco que restou e recuperar áreas. Basicamente aquilo que a legislação já prevê, não é uma novidade. Margem de rio, nascentes, a gente precisa proteger, não porque é uma ideia bonita, mas porque disso depende a vida das pessoas, de outros animais e também o desenvolvimento econômico. Então é um novo raciocínio que essas catástrofes socioambientais nos ensinam. Certo, muito bem.
Bom, professora Francesca, esse evento, então, hoje no museu a partir das 18h30, é isso, né? Isso, encontros no museu, né, que é uma programação da Associação dos Amigos do Museu e do próprio museu. Então, como ocorre todos os meses, temos esse tema especial hoje. Certo, muito bem. Bom, importante esses pontos, resgate dessa história ambiental e como a senhora falou, falando em resgate ambiental de Ijuí, esses pontos, principalmente quando se trata de Rio Ijuí, do Rio Cotiribu, né? Esses locais próximos aos rios também, né? Sim, a Ijuí já era originalmente, né, conhecido como a terra das águas, né? Então temos aí um significado histórico bem importante durante o processo de colonização, que é a utilização dessas águas, né? E parece então que a forma como foi sendo utilizada, está sendo utilizada, a gente precisa rever. Exato, muito bem. Obrigado então, professora Francesca, obrigado professor Marcos, e esse evento que é aberto então, quem quiser participar, professora? Isso, na sala de pesquisa do museu e também pelo canal do YouTube. Certo, canal do YouTube do Museu Diretor Pestana, então, quem Isso quiser aí. acompanhar, né? Obrigado, professor Marcos, seja bem-vindo, bom evento, aí estamos aí sempre à disposição. Também Obrigada. agradeço. Ok. Professor Marcos Guerra, doutor em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor do programa de pós-graduação em História da UPF, e a professora Francesca Ferreira, então, que é presidente da IPAM, falando sobre esse evento que acontece hoje aqui em Ijuí.